Olá, aqui professora Karina. Desejo que nossa aula de hoje seja proveitosa para você. Conforme dito na videoaula 5, hoje faremos exercícios de PA e conjuntos, todos eles retirados de nosso livro-texto. Então, antes de partirmos para os exercícios, vamos fazer uma breve revisão sobre progressão aritmética, que é toda sequência numérica em que cada termo a partir do segundo, então, nós temos um primeiro termo e cada termo a partir do segundo termo, então aqui nós vamos colocar o nosso segundo termo, é igual à soma do termo anterior com uma constante R. Então, o segundo termo é o anterior mais uma constante R. O terceiro termo é o anterior, que é o A2, mais uma constante R. Então, nós vamos ter A1 mais 2R. O termo A4 é o termo anterior, o A3, mais uma constante R, A1 mais 3R, e assim sucessivamente. A classificação de uma PA, relembrando, quando a razão for positiva, PA será dita crescente. Quando a razão for negativa, a PA será dita decrescente. E quando a nossa razão for nula, igual a zero, a PA é dita constante. E a representação genérica de uma PA, como é um resumo, eu vou fazer apenas da PA de 3 termos, para que aconteça uma facilidade maior na resolução de exercícios, é uma PA de 3 termos, o segundo termo, o termo anterior subtrai a razão e o posterior soma a razão. Temos ainda a fórmula do termo geral da PA, onde qualquer termo AN é igual ao primeiro termo mais a razão, quantas vezes? N menos uma vezes. Uma outra forma de representarmos o termo geral, análoga a essa primeira, só que em vez do primeiro termo, usando um termo AK qualquer, é apenas no lugar do índice 1, substituir por K. Então, termo AN é igual a um termo AK mais a razão. Quantas vezes? N menos K vezes. As propriedades das progressões aritméticas, muito úteis para resolver alguns exercícios. Na primeira diz que em toda PA finita, a soma de 2 termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos. Então, vamos pegar aqui um exemplo único para mostrar todas as 3 propriedades, né? Para relembrar as 3 propriedades. Uma PA de A1 igual a 3 e razão igual a 3 também. Vamos pegar uma PA de 7 termos. Então, vai ser 3, 6, 9, 12, 15, 18 e 21. Então, temos aqui uma PA qualquer. Quando a gente soma os extremos, 3 mais 21, 18. Desculpa, 3 mais 21, 24. 6 mais 18, 24. 9 mais 15, 24. Então, nós estamos conferindo que a soma de 2 termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos. Verificando a propriedade 2, uma sequência de 3 termos PA
C e somente C. O termo médio é igual à média aritmética entre os outros dois. Ou seja, se nós pegarmos três termos quaisquer de uma PA, ainda temos uma PA. Aplicando a propriedade 2, a gente verifica que o termo médio é igual à média aritmética dos outros dois. Na verdade, 3 mais 9, 12, sobre 2, confere que é 6, que é o termo médio. E nessa terceira propriedade, que é uma consequência das anteriores, em uma PA com um número ímpar de termos, o termo médio é a média aritmética entre os extremos. Então, essa PA que nós tomamos inicialmente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 termos, ou seja, ela tem uma quantidade de termos ímpar. Por consequência disso, terá um termo médio, 12, que será a média aritmética dos extremos, 3 mais 21 sobre 2, 24 sobre 2, 12, conferindo. Finalmente, temos aqui a expressão que nos ajuda a obter a soma dos n primeiros termos de uma PA. A soma de uma quantidade n é igual ao primeiro termo mais o último, vezes a quantidade de termos sobre 2. No primeiro exercício, que nós vamos resolver, que é o exercício 7 da lista de exercícios complementares, que encontra-se na página 59 do livro 1, parte 1, nos diz: em uma sequência de 20 termos, os termos AK e AK mais 7 são equidistantes dos extremos, determine K. Então, observemos que o primeiro termo é o A1, o último termo é o A20. Depois do A1 vem o A2, e antes do A20, o A19, A3, A18, A4, A17. E aqui no meio, todos os termos que faltam. A1 e A20 são os extremos. A gente observa que somando seus índices, suas posições, mais 20, obtemos 21. A2 e A19 são equidistantes dos extremos. Somando suas posições, posição 2, posição 19, também obtemos 21. O mesmo no termo de posição 3, termo de posição 18, 3 mais 18, 21. E, mais uma vez, o termo de posição 4, termo de posição 17, 4 mais 17, 21. Com isso, se o AK e o AK mais 7 são equidistantes dos extremos, nessa sequência de 20 termos, nós vamos poder garantir que K mais K mais 7, que são as posições desses termos, vai dar 21 também. Ou seja, 2K é igual a 21 menos 7, que é 14. O valor de K, 14 dividido por 2, 7. No exercício 11, cada termo da PA crescente, ou seja, com essa informação aqui, que a PA é crescente, nós já podemos ter certeza que a razão é maior do que zero. E se essa PA é crescente, significa que x é o termo de menor valor, y e 6
6 é o termo de maior valor. Cada termo é a medida em centímetro de um lado de um triângulo retângulo, ou seja, triângulo retângulo. 6 é o termo de maior valor, será a hipotenusa, e os outros dois serão os catetos, x² mais y² igual a 6, 6², ou seja, x² mais y² igual a 36, já utilizamos a informação de que o triângulo é retângulo. Continuando, qual é a medida do menor cateto desse triângulo? Então, nosso exercício estará respondido quando nós calcularmos o valor de x. Utilizando agora o fato de que essa sequência x, y6 é uma PA crescente, nós temos, utilizando a propriedade de PA, que o termo médio é igual à média aritmética dos outros dois. Ora, temos essa equação. Vou fazer a substituição do y nessa equação. x² mais o y² é igual a 36. Desenvolvendo o produto notável, x² mais 12x mais 36 sobre 4 igual a 36. Achando o MMC em ambos os termos da equação. 4x² mais x² mais 12x mais 36 é igual a 144. Melhorando essa equação, 5x² mais 12x, 144 vem subtraindo, menos 108 igual a 0. Calculando o valor de delta, b² menos 4 vezes a vezes c, vamos obter que o delta é 2.304 e que a sua raiz é 48. Com isso, o x, que é menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes o a, poderá ser 36 sobre 10 ou menos 6. Mas o x é o valor do lado de um triângulo, então menos 6 está fora. Nosso x, então, que é o menor lado, né, que era exatamente quem nós precisávamos calcular, é 36 décimos, que é 3,6 centímetros. No próximo exercício, exercício 12, dispondo em ordem crescente as medidas em grau dos 4 ângulos internos de um quadrilátero convexo, obtém-se uma PA. Então, agora nós vamos trabalhar com os 4 ângulos internos de um quadrilátero. A medida do maior ângulo, então, nós não esquecendo que ele determinou que nós vamos fazer essa disposição em ordem crescente. A medida do maior ângulo é o dobro da medida do menor. Então, se nós chamarmos o menor de x, o maior é 2x. Quanto mede o maior ângulo interno desse quadrilátero? Então, a nossa
Nossa questão estará resolvida quando nós respondermos qual o valor de 2x. Como é uma PA, esse termo aqui vai ser x mais uma razão, esse vai ser x mais 2 vezes a razão, e 2x, x mais 3 vezes a razão. Então, nós já podemos concluir que 2x é igual a x mais 3r, ou seja, que o x é igual a 3 vezes a razão. Utilizando o fato de que são ângulos internos de um quadrilátero, x mais x mais r, mais x mais 2r, mais x mais 3r é igual a 360 graus. 1, 2, 3, 4x mais 1, 3, 6r é igual a 360 graus. X é igual a 3r. Será substituído nessa equação. Então, nós vamos ter 4 vezes o x, que é 3r, mais 6r, é igual a 360 graus. Primeira multiplicação, 12r mais 6r, 360 graus, 18r, 360 graus, R igual a 18. 360 dividido por 18, que vai dar razão igual a 20. Bom, se a razão é igual a 20, o x é 3 vezes 20. Nosso x é 60 graus. Mas nós precisamos saber o valor do maior ângulo. E o maior ângulo é o dobro do menor. Ou seja, a resposta da nossa questão é 120 graus. No exercício 16, ele agora quer saber o número de termos de uma PA, a quantidade de termos de uma PA. Ou seja, nós estamos buscando agora o valor de n, onde o primeiro termo é 729p mais 5. Muita atenção nesse exercício. 729p mais 5. E a razão, que não é nula, né? Então a razão não é zero, é dada pela expressão 2 menos 9p. E ele diz ainda que o último termo, o AN, do qual a gente vai querer descobrir o valor da posição, é 167. Então, atenção, não podemos confundir que 167 é o valor do termo. N é o valor da posição do termo. Então, utilizando a fórmula do termo geral, relembrando a n igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão, e substituindo pelas informações dadas, nós vamos montar a seguinte equação. 167 é igual a 1, que é 729p mais 5, mais n menos 1, vezes a razão, que é 2 menos 9p. Temos que manter o foco, que o objetivo do nosso exercício é calcular o valor de n. Aparentemente, a gente fica um pouco assustado, porque como é que a gente vai descobrir o valor de n se nós temos ainda a incógnita p aqui? Então, nós vamos ter que ter bastante atenção para os próximos passos. 167 menos 729p menos 5, atenção, como aqui é uma multiplicação
esses dois parênteses aqui ainda estão unidos indissoluvelmente, é igual a n-1 vezes 2 menos 9p. Continuando aqui, nós vamos ter 167 menos 5, 162, menos 729p é igual a n-1 vezes 2 menos 9p. Estamos buscando o valor de n. 162 menos 729p sobre 2 menos 9p é igual a n-1. E agora, experientes que somos, vamos tentar fatorar aqui em cima. E a fatoração possível é colocando 81 em evidência. E vamos obter justamente 2 menos 9p sobre 2 menos 9p igual a n-1. Somente por isso, porque fizemos uma fatoração onde um dos fatores pode ser cancelado inteiro com o denominador, nós vamos ficar com n-1 igual a 81, ou seja, 81 mais 1, 82. Então, ao descobrirmos esse valor de n, nós podemos concluir que o n82 é igual a 167. Então, o termo de posição 82 vale 167. Ou seja, essa PA possui 82 termos. No exercício 17 da FATEC, ele quer inserir 5 números entre 18 e 96. Então, nós temos o 18, 1, 2, 3, 4, 5 termos, temos o 96. E essa sequência obtida, ele deseja que seja, ele está afirmando que é uma PA. Bem, e ele busca, o termo A3. Esta PA será uma PA de 7 termos, onde o primeiro termo é o 18 e o sétimo termo é 96. Novamente, usando a expressão do termo geral, temos que o A7 é igual ao A1 mais 6 vezes a razão. Ou seja, 96 é igual a 18 mais 6 vezes a razão. Temos, então, passando 18 para lá, que 6R vai ser igual a 78. E R, vindo com 6 para cá, 78 sobre 6, que vai dar 13. Então, nós conseguimos descobrir que a razão desta PA assim formada é 13. E, para calcularmos, então, o terceiro termo, que é A1 mais 2 vezes a razão, teremos 18 mais 2 vezes o 13, que será 18 mais 26. Logo, o terceiro termo é 44, letra B. Exercício 18, da PUC. Considere a progressão aritmética A1, A2, A3, etc. com A1 mais A5 igual a 9. A1 mais A5, que é A1 mais 4R igual a 9. Ou seja, 2A1 mais 4R igual a 9. Além disso, A2 mais A3 igual a 8. A2 é A1 mais R. A3, A1 mais 2R. E isso é 8.
Consequentemente, 2A1 mais 3R igual a 8. Então, nós temos duas equações. Resolvendo esse sistema por adição, nós teremos 2A1 menos 2A1 cancela, 4R menos 3R, R, 9 menos 8, 1. Se a razão é 1, substituindo em qualquer das equações do sistema, 2A1 mais 3 vezes a razão igual a 8. 2A1 é 8 menos 3, que é 5. Ou seja, descobre-se que o primeiro termo é 5 sobre 2. A questão estará respondida quando calcularmos o valor do décimo termo. O décimo termo é igual ao primeiro mais 9 vezes a razão. Logo, o décimo é o primeiro, 5 meios, mais 9 vezes a razão, que é 1. Ou seja, nós temos que efetuar 5 meios mais 9. Achando o MMC apenas no primeiro termo dessa igualdade, consequentemente, o denominador permanece, nós vamos ter 5 mais 18, que dá 23 meios. Logo, na letra B, a gente encontra a nossa resposta. Gente, para finalizar, nós vamos agora resolver um exercício de conjunto, mais um problema de conjunto. E, num total de 40 alunos, atenção, esse exercício é cheio de momentos propícios para erro, então nós temos que ter bastante atenção. Ele diz que 40 alunos responderam uma pesquisa sobre se ele conhece as regiões A, B e C do Brasil. A, B e C. Já sabemos que nesses exercícios a gente sempre tenta começar com a quantidade da interseção dos três conjuntos. Mas ele não foi camarada, ele não nos deu a interseção dos três. Ele afirmou que 7 alunos não conhecem nenhuma das regiões. Então, já que ele não falou, nós vamos começar aqui com X. Depois nós vamos partir para as interseções de A e C, as interseções de A e C. Depois para as interseções de B e C, A e B. Depois vamos colocar os valores A, B e C e finalmente vamos escolher a nossa opção. Como nós vamos precisar de espaço, eu vou partir para a próxima página e vamos colocar aqui num desenho grande A, B e C, lembrando que essa região a gente não conhece, e ele disse que as regiões A e B, a interseção, né? Não vamos esquecer nunca que o E está sempre ligado à interseção, conhecem a região A e B uns estudantes. Então, como aqui já tem X, aqui será 11 menos X, essa quantidade. Conhecem a região A e C, a região A e C, 10 estudantes. Como aqui já tem X, aqui serão 10 menos X estudantes. Conhecem as regiões B e C, B e C, essa interseção aqui, conhecem 12. Então, como aqui já tem X, aqui será 12 menos X.
Aqui não esquecendo que temos 7 que não conhecem nenhuma delas. Agora ele diz que conhecem a região A, esses e esses, 19. Então, nessa região dos que conhecem apenas A, nós vamos ter que excluir 11 menos x e 10 menos x. Resolvendo, 19. Já vou tirar o parênteses. Menos 11 mais x. Menos x. Tirar parênteses. Menos 10 mais x. Melhorando isso. 19 menos 11. 8. Menos 10. Menos 2. Mais x menos x cancelado. X menos 2. Então, nessa região, x menos 2. O mesmo raciocínio vamos usar para cá, que a região B é conhecida, região B, essa região, mais essa, conhecida por 20 estudantes. Então, será 20 menos 11 menos x, menos 12 menos x. Fazendo raciocínio análogo, da região A, nós vamos encontrar aqui x menos 3 estudantes. Da mesma forma, a região C, composta por essas 4 sub-regiões aqui do gráfico, né, do diagrama, são 19 estudantes. Então, é 19 menos 10 menos x, menos 12 menos x. E resolvendo isso, né, melhorando, obtemos x menos 3. Voltando para lermos o pedido da nossa questão, o pedido quer saber quais são os estudantes que conhecem apenas a região B. Ou desculpa, os estudantes, não é bem isso, que não conhecem as regiões A e C. Então, o nosso exercício estará resolvido quando nós, que não conhecem as regiões A e C, são x menos 3 e os 7 que não conhecem nenhuma. Então, a nossa questão estará respondida quando nós calcularmos x mais 4. Moçada, o que nós vamos fazer agora? Somar todas as regiões mais o 7 e garantir que isso dá 40, que é o total de estudantes entrevistados. Isso vai nos dar, com atenção, depois vocês repitam esse exercício sozinhos, para ver se entenderam tudo, se não vão esquecer nenhuma região nessa soma. Então, eu agora estou somando todas as regiões. 10 menos x, mais 12 menos x. Depois reprisem, como eu já falei, esse exercício, porque ele não é difícil, mas ele é cheio de detalhes e cheio de situações onde a gente possa errar. Melhorando essa expressão, x mais 32 é igual a 40, ou seja, x igual a 8. Com isso, nós temos que 8 estudantes conhecem todas as regiões, mas que não conhecem as regiões A e C, será, como nós já havíamos concluído aqui, x mais 4, ou seja, 12. 12 estudantes não conhecem as regiões A e C. E essa resposta é a letra A do exercício. Bem, moçada, nós terminamos a aula.
Amanhã, na aula da BNCC, o professor João dará continuidade aos exercícios de PA e na semana que vem, em nossa aula, nós faremos exercícios de PG e conjuntos. Até lá! Bem, moçada, espero que tenham aproveitado a aula. Amanhã, na videoaula da BNCC com o professor João Edgar, vocês verão uma continuação de exercícios de PA. E na semana que vem, nós vamos retomar nossas aulas com exercícios de PG e de conjuntos. Até lá!